Fala, refrigerista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu já ouvi especialistas de conserto de placa dizerem que não há necessidade de usar o osciloscópio para consertar placas de ar-condicionado inverter. Já existem outros tipos de especialistas que dizem que sim, é obrigatório você ter um osciloscópio para consertar placas de ar-condicionado inverter. Que um técnico de eletrônica que não tem um osciloscópio não é um técnico em eletrônica completo. E se você me perguntasse, e tu, Luciano Freitas, qual a sua opinião sobre isso? O que você acha? Precisa ou não precisa de osciloscópio para consertar placas de ar-condicionado inverter? Se esse assunto te interessa, fica neste vídeo até o final, que eu vou deixar muitas dicas, a minha opinião, o meu conceito sobre a utilização do osciloscópio. Quando você deve utilizar e como você deve utilizar. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com o máximo de pessoas que você achar que pode usufruir dessas informações. Sem muito blá blá blá, bora para a bancada. Bom pessoal, então vamos lá. A primeira informação importante que você precisa saber, eu julgo isso importante para você iniciante. Cada ferramenta tem a sua aplicação. Por exemplo, dependendo da robustez do parafuso, você vai usar uma chave de fenda maior ou menor. Uma chave Phillips ou uma chave de fenda, caso seja. As demais ferramentas que a gente utiliza no dia a dia é da mesma forma. Tá? Você precisa utilizar a ferramenta certa para o serviço certo. Se você for medir nas placas de ar-condicionado, deixa eu só pegar uma placa aqui. Se por acaso você for fazer medições na placa de ar-condicionado, tá? As tensões de potência em AC, por exemplo, que elas podem ser 127, caso a placa seja 127, 220, né, ou 380, né, isso são as tensões AC de entrada, né, que alimenta a placa de ar-condicionado, a alimentação dela, AC, corrente alternada. Tá? Pode ser 127, 220 ou 380, caso ela seja trifásica, caso o equipamento seja trifásico. Ok? Se você for medir essas tensões, não há a menor necessidade de você usar o osciloscópio, tá? Basta você usar um multímetro que com certeza vai dar conta disso. Ah, não que o osciloscópio não seja para essa finalidade. Ah, então não posso usar? Não, você pode usar, se é que ele tem recursos para isso. Mas não há necessidade, tá bom? Deixe o osciloscópio para você utilizar em tensões lógicas. Quais são as tensões lógicas, Luciano? São as tensões, principalmente as tensões do transformador chope, da fonte chaveada, melhor dizendo, tá? Tanto em cima do top, ou TNY, né, que é o CI chaveador, tá? Que nesse daqui ele tá... Deixa eu localizar ele certinho. Ele tá escondido aqui, ó. Tá? Nessa placa aqui, ele tá escondido aqui. Então, se você estiver analisando um possível defeito na fonte chaveada da placa, eu acho interessante você usar o osciloscópio em algumas situações. Tá? Não vou estar listando isso daqui, porque a gente teria que já entrar em análise de fonte chaveada, já fugiria do tema do vídeo e ficaria um vídeo aqui de quase 300 horas. Mas em algumas situações, mesmo que a tensão que você vai encontrar em cima do CI chaveador, ela pode chegar a mais de 400 volts. Mas é importante você utilizar o osciloscópio para isso, no meu entendimento, porque numa eventual falha, numa proteção que esteja sendo ativada, né, a fonte chaveada está subindo e descendo, né, entrando e saindo, então o osciloscópio pode auxiliar bastante nessa situação, mesmo que seja uma tensão alta de quase 400 volts, e às vezes pode até passar disso, tá? Fora isso, aonde que eu julgo que o osciloscópio é mais útil é nas tensões secundárias, né, nas tensões que a gente chama tensões de controle ou tensões lógicas, que são os 3,3, 5 volts, 12, 15 volts. Tá? Porque de repente você tem um capacitor com um ripple muito alto, coisa dessa natureza, que está causando uma sobrecarga e por isso talvez esteja acionando a proteção da fonte chaveada. Então o osciloscópio também vai te ajudar bastante a identificar esse tipo de problema.
Fora essas condições, não vejo a necessidade. Na verdade, eu diria para você que praticamente 99% das situações em reparo de placa, né, o multímetro é mais que suficiente, né, tanto analógico como digital. Mas é necessário sim você ter na sua bancada um osciloscópio para essas situações específicas, beleza? Dito isso, vamos se concentrar agora aqui na tela do osciloscópio, que eu vou compartilhar contigo algumas informações que eu julgo ser importante para você, leigo, saber na hora de utilizar o seu osciloscópio. Algumas já passei, né? Na aplicação, na utilização dele. Agora, vamos para a tela. Eu não vou focar em falar das funções desse meu osciloscópio em específico, tá? Que ele é um Finici, como é que é? 1014D, tá? Importado da China, como a maioria ou quase tudo que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Não vai ser um review sobre ele, tá? As informações vão ser genéricas, beleza? A primeira coisa que você precisa saber é que esse osciloscópio, perceba aqui, eu tô com a caneta aqui na tela. Esse osciloscópio, ele já vem configurado de fábrica com alguns quadradinhos aqui, ó, tá vendo? Vamos ter uma linha aqui de referência, né, que é essa linha aqui branca. E tem, ó, vamos contar quantos quadradinhos a gente tem abaixo da linha, ó. 1, 2, 3 e 4. Acima, 1, 2, 3 e 4. O que significa? Eu tenho 4 quadradinhos acima da linha de referência, seria o meu nível 0. Essa linha de referência eu posso baixar ela para cá, tá? Não quer dizer, sei lá, de repente, se você está medindo um sinal com acoplamento CC, corrente contínua, e por alguma razão você precisa usar todo esse espaço, então você pode deixar a sua referência 0 aqui, já nesse primeiro quadradinho aqui, ó, logo aqui, beleza? Então é importante que você saiba o seguinte, se eu tenho apenas 4 quadradinhos acima da linha do meu eixo 0, 1, 2, 3 e 4, e 4 abaixo, é necessário que eu faça o ajuste do volts div de acordo com essa quantidade de quadrados que eu tenho. Por exemplo, digamos que eu esteja medindo aqui uma tensão de 10 volts, 10 volts de pico. Tá? Então, eu tenho só quadradinho, 4 quadradinhos para poder verificar esse sinal, essa senoide aqui com perfeição. Eu vou ajustar o meu volts div, que é volts por divisão, de uma forma compatível que eu consiga enxergar essa onda aqui, ó, essa senoide, esse sinal, por completo. Ou seja, se eu tenho um 10 e eu só tenho 4 quadradinhos, se você pegar 10 e dividir por 4, cada quadradinho desse vai ficar com 2,5 volts, concorda? Então, obviamente, aqui nesse meu caso seria aqui, ó, mostraria aqui, ó, no meu volts div, cada quadradinho desse eu iria ajustar para que ele ficasse apenas com equivalente de 2,5 volts. Não faz sentido eu deixar aqui, por exemplo, 5 volts por divisão, porque 5 vezes 4 já vai dar 20. Então a linha, tá, a senoide aqui, ela já vai estourar, ela já vai ficar de uma forma, quer ver? Deixa eu só alterar aqui, ó, para você ver do que eu estou falando. Ó. Aqui, nesse caso em específico, falando desse sinal aqui que você está vendo, aqui eu estou ó, com 1,27 volts de pico acima, tá? De pico. Pico a pico seria daqui, ó, abaixo da linha de referência até acima da linha de referência. Então seria de pico a pico. Agora, se eu falar assim, a tensão de pico é só da linha de referência até o final, beleza? Daqui, ó, do zero até o final, eu tô com 1,27 volts. Obviamente, para que esse sinal, para que essa onda completa fique aqui dentro do osciloscópio, da tela do osciloscópio de uma forma que eu possa analisar com mais tranquilidade e precisão, eu vou ter que ajustar o meu volts div, tá? Para que ela caiba aqui. No caso, não faz sentido se eu só estou trabalhando com 1,27 volts ou 2,47 de pico a pico, não faz sentido eu deixar aqui, por exemplo, 1 volt por divisão. Ó. Deixa eu ajustar aqui. Ó. Se eu deixar 1 volt por divisão, ó, até que dá para analisar, mas não tanto. Ó.
2,5 volts, olha como é que fica, já fica estranha, tá? Olha aqui, ó, 5 volts por divisão, totalmente incompatível com a minha amplitude desse sinal, que ele é apenas de 1,47 de pico a pico, tá? Então, olha só. Ó, vou ajustar ele, aqui tá 1 volt por divisão aqui, ó. 500 milivolts por divisão, aí eu já consigo analisar legal. Esse é um dos parâmetros. O outro que você pode usar como referência é que todo sinal, no caso a gente fala sinal AC, né, com acoplamento AC, se fosse acoplamento CC seria só uma linha reta aqui, né? A gente vai ver isso depois, é só uma linha reta. O acoplamento AC, ele passa para cima e para baixo dessa linha de referência, tá? Mesmo que seja essa onda dente de serra, que seja um senoide, né? Enfim, mas sempre ultrapassou para cima e para baixo da linha de referência, a gente fala que é um acoplamento AC, beleza? E ele tem um macetezinho aqui, ó. Esse sinal, por exemplo, que é uma onda dente de serra, perceba que ela inicia-se aqui, ó, ela tem um período completo, ó. O meio período dela, ó, vai daqui até aqui, ó. Beleza, ó? Começou, subiu, desceu, parou aqui. Veio aqui, ó, para o semiciclo negativo, voltou, parou aqui. Então, eu tenho aqui um ciclo completo. Meio com meio vai igual a 1. Como vias de regra, sempre que você estiver analisando um sinal, você precisa levar isso em consideração. Que você precisa ver o início dele, aqui, ó, o início e o fim. Beleza, o restante não importa. Isso vai influenciar o quê? No SecDiv, né? Que seria, no caso, você vai, esse daqui está em 2 milissegundos, tá? Você, nesse caso desse osciloscópio aqui, ó. Ó, aqui estou com 5 milissegundos. Ainda dá para avaliar legal, porque eu estou vendo uma onda completa aqui, tá vendo, ó? Ela iniciou, subiu, veio embaixo, zerou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, 10 milissegundos, 20. Você percebe que se você fizer um ajuste inapropriado, fica difícil de você fazer uma análise dessa senoide, desse sinal elétrico aqui. Por isso que, como regra geral, você sempre procure ver o início e o fim de um período completo, de uma onda completa, tá? E aí, nesse caso, porque às vezes a pessoa, mas qual que é o SecDiv que eu deixo por quadradinho aqui, né, que seria em relação à frequência. Então, a regra é essa, ó. Ó. Vou estar ajustando ele até que eu consiga ter, se possível, somente um período, tá? Que seria o início aqui, ó. Pronto, só isso. O restante para lá e para cá não interessa. Eu posso até ajustar isso aqui mais na tela, ó. Trazer aqui mais para o centro. Pronto. Percebe aqui, ó? Começou, subiu, desceu, pronto. Beleza. Então, se você vê um período só, que são 2 semiciclos, né? Subiu e desceu, tá mais que ótimo para você avaliar isso, né? De acordo com os outros parâmetros que você tem do sinal que você está medindo e avaliando, né? De acordo com o setor da placa em questão, né? Se você está avaliando, por exemplo, digamos que eu estivesse avaliando aqui, sei lá, 12 volts, por exemplo, né? Aí, no caso de 12 volts, aí eu ia ter que mudar aqui o meu voltsdiv, né? Para poder caber aqui do pico, de pico a pico. Então, como regra geral, esse ciclo ele tem que caber aqui, ó, de pico a pico e um período completo, uma onda completa. Subiu, desceu. Isso aqui é um dente de serra. Eu vou ver outro aqui, ó. Selecionar outro sinal aqui para a gente avaliar melhor.
Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa senoide aqui. Ok? Ó. Isso aqui é uma senoide, um sinal de uma onda alternada, né? Então, perceba que segue a mesma regrinha. A tensão aqui de pico é 1,27, de pico a pico 2,51, tá oscilando. Mas eu consigo avaliar ela certinho porque, ó, ela iniciou aqui, foi lá em cima, desceu e voltou aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, nessa mesma que tô com 2 milissegundos aqui, ó. No meu SecDiv, VoltDiv, tô com 500 milivolts. Né? Como eu não faria sentido eu aumentar isso daqui, quer ver? Eu vou tentar aumentar para você ter ideia do que vai acontecer, ó. Ó, tô com 20 milivolts, ó. Você não consegue avaliar, analisar essa onda. Você não tá vendo o início nem o fim dela. Então vou estar ajustando aqui o meu VoltDiv, né? Que é aqui no sentido vertical, horizontal deitado, vertical em pé. Até que eu consiga enxergar uma onda completa aqui, ó. O início e o fim. Beleza. Se eu conseguir analisar esse período aqui na tela do osciloscópio, isso significa que aqui está perfeito. O SecDiv, o VoltDiv tá perfeito. Beleza? E geralmente quando você coloca um sinal que ele fica como parecendo um ruído, né? Todos os osciloscópios têm essa função, né? Nesse caso você pode vir aqui, ó, nesse meu aqui, ó, esse alto aqui, ó, que ele vai se ajustar. Mesmo assim, se ficar desconfortável, né, para você fazer a análise, aí você vem aqui no manual e ajusta, tá? Como regra geral, você tem que ajustar que você consiga ver ela de pico a pico e uma onda completa. Beleza? Bom, pessoal, isso aqui é um vídeo, você pode rever quantas vezes você quiser. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostarem desse tema, né, a gente pode estar fazendo outros vídeos aí para ajudar da melhor forma possível. Tudo bem? Como vocês viram aqui, caso queiram se especializar em conserto de placas de ar-condicionado inverter, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário em destaque. Eu sempre deixo o site que você vai lá direto. Já assiste 40 videoaulas sem compromisso por 7 dias. Clique em comprar, faz o seu pagamento conforme você escolha. 7 dias de garantia incondicional. Ok? Abraço e até a próxima.